Boa noite. Veja no Brasil TV. A Justiça determina a prisão do ex-presidente e de uma ex-diretora das Americanas, investigados pelo rombo bilionário na empresa. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio fazem uma operação contra a milícia em Nova Iguaçu. Já estamos perto das férias, mas no Distrito Federal ainda tem aluno sem uniforme escolar. E ainda, o estado de São Paulo começa a distribuir de graça pelo SUS remédios à base de canabidiol. Quinta-feira, 27 de junho, agora no Brasil TV. O ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, e a ex-diretora Ana Saicali foram incluídos na lista de procurados da Interpol. Os dois são investigados pelo rombo bilionário na empresa e foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Os agentes saíram ainda de madrugada da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em endereços das zonas Sul e Oeste. A Justiça também expediu 2 mandados de prisão preventiva contra ex-executivos do Grupo Americanas. Mas os alvos estão fora do Brasil. O ex-CEO Miguel Gutierrez e a ex-diretora Ana Cristina Ramos Saicali já são considerados foragidos. Os 2 nomes foram incluídos hoje na difusão vermelha da Interpol, o que permite que eles sejam presos em outros países. Os agentes querem esclarecer a participação de ex-diretores no rombo de 25 bilhões de reais divulgado pelas Americanas em janeiro de 2023. A investigação contou com a participação do Ministério Público Federal e da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A atual administração do Grupo Americanas também contribuiu com o compartilhamento de dados internos. A Polícia Federal afirma que ex-diretores das Americanas praticaram crimes para maquiar resultados financeiros. Na lista estão manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, a investigação aponta que houve falsificação de documentos para simular um aumento de caixa e, consequentemente, provocar a alta nas ações. Além de bônus da empresa, a polícia afirma que os envolvidos tiveram lucros milionários vendendo as ações ainda em alta, dias antes da divulgação do rombo financeiro. Após o anúncio, as ações das Americanas despencaram mais de 70% na Bolsa de Valores de São Paulo. A crise provocou demissões e fechamento de lojas em todo o país. Ainda em janeiro de 2023, a Justiça do Rio aceitou o pedido de recuperação judicial. Em junho do ano passado, a Americanas divulgou um comunicado a acionistas e ao mercado, em que reconhece que houve fraude na gestão anterior da empresa. Na ação de hoje, além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos ex-executivos, no valor de R$500 bilhão. Em nota, a Americanas disse que foi vítima de uma fraude de resultados e que a antiga diretoria manipulou os controles internos existentes. Também disse que aguarda a conclusão da investigação para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. Por fim, a empresa reiterou sua confiança nas autoridades que investigam o caso e disse que acredita na justiça. As defesas de Miguel Gutierrez e de Ana Saicali não responderam nossos contatos. A Polícia do Rio fez uma operação contra uma milícia que atua em Nova Iguaçu. Segundo as investigações, 2 empresas da quadrilha movimentaram cerca de R$10 milhões em apenas 2 anos. Os policiais estiveram nesse condomínio no bairro Campo Alegre, Nova Iguaçu. Segundo as investigações, uma das empresas de internet da milícia, a Liga Banda Larga, funcionou nesse endereço, mas hoje estava desocupado e com a placa de aluga-se. Mas os policiais decidiram fazer buscas no condomínio. E durante as buscas, então, eles encontraram, olha só, essa torre de transmissão de internet e com apoio de técnicos de uma empresa responsável por telefonia de internet, eles verificaram, então, que essa torre transmitia sinal clandestino de internet para moradores aqui desse condomínio. Então, o que os técnicos fizeram? Eles retiraram todos os cabos e os cabos foram trazidos aqui para a caçamba dessa viatura. Olha aqui, são muitos cabos que foram encontrados aqui e todo esse material vai ser levado para a perícia na delegacia. A polícia também encontrou uma caixa de comunicação furtada de uma empresa de telefonia. Segundo os investigadores, o material apreendido hoje está avaliado em R$300 mil.
A operação é da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público. O objetivo era cumprir 19 mandados de busca e apreensão. A polícia também foi a endereços de outra empresa, que distribui sinal de internet e que seria controlada por milicianos, a LiveSatNet. Segundo as investigações, a Liga Banda Larga e a LiveSatNet são administradas pelo Bando do Varão, milícia comandada por Gilson Ingrasso de Souza Júnior, o Juninho Varão, e o Arley Paul Mansur de Souza, o Arley Mansur. De acordo com a polícia, os milicianos extorquiam dinheiro de moradores e de comerciantes de Nova Iguaçu e investiam nas duas empresas que monopolizavam o serviço de internet em pelo menos 5 bairros: Cabo Sul, Aliança, Jardim Laranjeiras, Valverde e Palhada. Em 2 anos, as duas empresas movimentaram cerca de 10 milhões de reais. Essa investigação ela abarca a parte financeira, movimentações financeiras que foram identificadas como suspeitas pelo COAF, quando então se passou a analisar as relações entre as pessoas físicas e jurídicas responsáveis por aquelas movimentações. Para mapear a estrutura financeira do grupo, os investigadores analisaram um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que revelou transações bancárias suspeitas envolvendo pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo. Uma dessas pessoas é Suender Azevedo Satamini, suspeito de ser procurador da quadrilha. Na casa dele, os policiais encontraram 66 mil reais em espécie. Nós não conseguimos contato com as empresas Liga Banda Larga e Provedor de Rede de Comunicação. A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. Os criminosos agiam também em Minas Gerais e em Alagoas. A operação envolveu mais de 200 policiais civis. E aqui no DF, os mandados foram cumpridos no Paranoá, Recanto das Emas, Ceilândia, Gama e Asa Norte. 16 pessoas foram presas, 12 no DF e 4 em Uberlândia, Minas Gerais. Armas, drogas e 2 carros também foram apreendidos na casa dos investigados. Segundo a Polícia Civil, um dos traficantes, de 31 anos, entrou em confronto com os policiais. E durante a troca de tiros, ele foi atingido e morreu. Foi na cidade de Maceió, em Alagoas. Os investigadores passaram a monitorar a organização criminosa que aliciava jovens para transportar haxixe, uma maconha mais forte, de Uberlândia para o DF. Segundo a polícia, o transporte era feito em ônibus interestaduais e em carros de passeio. O líder da organização criminosa é daqui de Brasília, mas ele tem um domicílio também em Uberlândia. Então ele adquiria droga com alguns fornecedores. Por meio dessas mulas, desses jovens que ele aliciava, ele fazia pequenos transportes dessa droga para o Distrito Federal, fazendo até 2 viagens, por exemplo, no mesmo dia, para trazer essa droga. A investigação começou depois que um policial militar aposentado procurou a delegacia especializada de repressão às drogas para contar que perdeu o filho por causa de uma dívida com a organização criminosa. Com os celulares e computadores do jovem entregues pelo pai, a polícia passou a monitorar os suspeitos. Foram vários deslocamentos de equipes nossas aqui para Uberlândia e para outros locais também, para acompanhar toda essa movimentação dos líderes, dessas mulas, até o Distrito Federal. A polícia também monitorou as redes sociais dos suspeitos, onde eles publicavam imagens como essas, que mostram muito dinheiro. Tem 169 mil em dinheiro, caso precisar. Também momentos da vida de luxo, como passeios no Lago Paranoá, relógios importados, joias e viagens. Tudo era compartilhado. Você lembra do caso da adolescente grávida de 7 meses que foi baleada em Imperatriz, no Maranhão? A bala atingiu o bebê na barriga e por isso foi preciso fazer um parto de urgência? Então agora a polícia prendeu um suspeito de ser o autor dos disparos. A prisão desse suspeito foi realizada ontem à tarde por homens do Grupo de Pronto Emprego da Polícia Civil aqui de Imperatriz. A investigação levou até esse suspeito de cometer a tentativa de homicídio contra um casal no último dia 18 de junho aqui na cidade. Na ocasião, esse casal caminhava pela rua quando foi surpreendido por disparos vindos da direção de um homem que passava pelo local. As 2 vítimas foram atingidas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Imperatriz às pressas para atendimento.
A mulher estava grávida e um dos disparos atingiu a perna esquerda do bebê que ainda estava no ventre dela. Ela foi submetida a um parto de emergência e o bebê e as duas vítimas passam bem depois dessa situação. A hipótese investigada é de que esse crime tenha relação com facções criminosas e que as vítimas foram escolhidas aleatoriamente. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. Ainda no Maranhão, um empresário e um operador de máquina foram presos suspeitos de crime contra o meio ambiente numa área de reserva em Timon. A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima referente à extração de areia e destruição de mata nativa em área urbana de Timon, cidade que fica no leste maranhense. Os policiais foram até o local indicado e flagraram uma escavadeira retirando areia sem licença dos órgãos ambientais. É possível ver a grande dimensão da área explorada. O operador e o dono da máquina escavadeira foram presos em flagrante. De Caxias, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. O IBAMA e a Polícia Federal fizeram uma operação em combate a delitos em terra indígena em Roraima. O Davi Matos tem as informações. Essa operação aconteceu na terra indígena 7 de setembro, entre os municípios de Cacoal, Espigão do Oeste e Rondolândia, que fica nos estados de Mato Grosso e Rondônia, com o objetivo de combater os delitos ambientais na área protegida. No interior da terra indígena, além do garimpo ilegal, a Polícia Federal informou a ocorrência de extração ilegal de madeiras. Foram encontrados um trator, uma motocicleta e 2 acampamentos usados pelos criminosos. Além desses itens encontrados, uma ponte dentro da terra indígena que era utilizada exclusivamente pelos criminosos para o transporte de produtos ilegalmente extraídos do território protegido foi novamente danificada. A Polícia Federal está implementando medidas para proteger o bioma amazônico e garantir os direitos dos povos indígenas. A gente já está na metade do ano letivo, mas muitos alunos da rede pública do Distrito Federal ainda não receberam os novos uniformes. Depois de uma série de atrasos, a promessa do governo é resolver o problema ainda esse mês. Tem quem chega cedo, quem chega em cima da hora. É a típica cena dos alunos entrando na escola, mas com uma diferença. Uns usam o uniforme, outros não. Estamos no Centro de Educação Infantil 6 de Taguatinga Norte. Jorge Miguel veio com roupa de sair. De novo, é o primeiro ano dele na escola e ele não recebeu o uniforme ainda. Até agora não se falar nada sobre o uniforme. Já o Heitor está usando o uniforme do ano passado. Mesmo assim, é uma dificuldade. Tem que limpar todo dia. É o direito de todos os alunos estarem com o uniforme desde o início do ano. E é bem complicado a nossa situação de até hoje não chegar os uniformes completos. O Atos tem 2 filhos e 2 situações. O Leonardo, que estuda no 6-6, tem 3 uniformes que o pai comprou no ano passado e um que herdou do irmão mais velho. Mas o Bernardo, que foi para a escola classe 46, só tem uma camiseta. Foi diferente, esse ano não tem lugar disponível para venda, né, em nenhuma das escolas. A camisa dele está no estado assim caótico. A Maria conta que a sobrinha do CI 6 e os filhos que estudam no CEF 12, também em Taguatinga, não recebem uniforme há bastante tempo. Tem 2 anos que meus filhos não recebem o uniforme escolar. Inclusive, a minha sobrinha também tem 2 anos que não recebe. Esse é um problema que atinge alunos de todo o DF. A Anara mora no Itapuã e a filha de 6 anos estuda na escola classe 3 do Paranoá. Até hoje, o uniforme não chegou. Como o governo ficou responsável por repassar os uniformes, a gente também não consegue estar comprando os uniformes, o que acaba também gerando uma certa insegurança, né? Porque a criança ela acaba indo para a escola sem a identificação. O primeiro semestre está acabando e, como a gente viu, muitos alunos ainda não receberam o uniforme. Não bastasse isso, alguns estudantes até conseguiram, mas na numeração errada, o que na prática faz com que eles continuem sem usar a roupa da escola.
Olha só como os uniformes novos ficaram nesses 2 irmãos de Samambaia. A situação dos meus filhos, eles estudam na escola classe 403 de Samambaia. Esse foi o uniforme que foi fornecido do GDF. Nós fomos informados, olha o tamanho, sem condições nenhuma de uso. Em maio, a Secretaria de Educação disse que os uniformes iam chegar até o fim deste mês. Mas, vale lembrar, a promessa feita em fevereiro pela secretária de Educação. Em março, a gente já vai entregar em março, porque nós licitamos, a empresa tem 30 dias para entregar, os contratos foram assinados e aí a gente vai entregar em março, terminar em abril, acredito. Mas como eles receberam ano passado, então eles podem usar esse ano o uniforme. A Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que as entregas ocorrem diariamente nas escolas. E sobre os uniformes com tamanhos errados, as escolas devem comunicar à Regional de Ensino para troca. 4 pessoas morreram num acidente na BR-293 em Candiota, na região sul do Rio Grande do Sul. 2 carros colidiram de frente. Olá, um acidente nesta quinta-feira causou a morte de 4 pessoas e deixou outras 3 feridas aqui no quilômetro 139 da BR-293, próximo ao acesso do município de Candiota, na região da Campanha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 3 homens e uma mulher as vítimas deste acidente. A PRF ainda trabalha no reconhecimento dessas vítimas e o que se sabe é que entre os homens, um deles tinha 35 anos e era natural do município de Bagé. A mulher foi identificada como uma moradora do município de Santana do Livramento, que tinha 23 anos. A hipótese inicial da causa desse acidente foi uma ultrapassagem mal sucedida. Aqui nesse trecho até é permitida a ultrapassagem, mas o motorista acabou sendo mal sucedido neste momento da ultrapassagem. As 3 pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para a Santa Casa de Bagé e se encontram em estado grave. Em São Paulo, moradores da Penha, na Zona Leste, reclamam do estacionamento irregular em frente à unidade de saúde do bairro. Muitos motoristas param onde é proibido estacionar e foi justamente essa infração que provocou um acidente. A placa, que fica perto da UBS Engenheiro Trindade, na Penha, na Zona Leste da capital, indica que é proibido estacionar nesse trecho da Avenida Gabriela Mistral. Mas o motorista desse carro ignorou o aviso. E olha só no que deu. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo prata estaciona em frente ao UBS. Foi ontem à tarde. Metade do carro fica sobre a calçada e a outra parte no canto da pista. Em seguida, o motorista de camisa rosa sai do veículo e entra no posto de saúde. Funcionários disseram que ele estava buscando remédios para a esposa. Enquanto isso, lá atrás, o ônibus Aviação Metrópole Paulista aguarda no ponto os passageiros embarcarem. O veículo sai devagar. Vai ganhando velocidade, mas de repente começa a ir levemente em direção à calçada e é nesse momento que atinge o carro. Tudo isso durou 30 segundos. Felizmente, ninguém se feriu. O carro atingido pelo ônibus foi retirado somente ontem à noite, por volta das 9 horas. Hoje pela manhã, o que a gente vê é o seguinte, ainda vários cacos de vidro, também partes aí desse carro. E hoje pela manhã, aqui nesse mesmo local onde aconteceu o acidente, registramos outros veículos estacionando bem em frente aqui ao UBS. Entre eles, um carro da Secretaria Municipal da Saúde. O motorista ficou cerca de 5 minutos na unidade até sair com o carro. Quem mora em frente diz que é normal os carros pararem ali. As pessoas sabem que tem um ponto de ônibus, só que param ali em frente ao posto para pegar algum medicamento, alguma coisa, mas não se liga que o perigo está ali por perto, né? A CET disse que apenas a parada para embarque e desembarque está permitida no local. Reforçou que é proibido estacionar naquele trecho da avenida. A seguir, escritora mineira Adélia Prado vence o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. É já já. Brasil TV de volta falando da escritora mineira Adélia Prado, que venceu o Prêmio Camões. É o mais importante da literatura de língua portuguesa. São quase 50 anos de carreira e o reconhecimento veio menos de uma semana depois em que ela ganhou o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Adélia. Significado? Nobre.
E para combinar com o adjetivo, o reconhecimento de maior prestígio da língua portuguesa. Aos 88 anos, a escritora e romancista mineira Adélia Prado venceu ontem o Prêmio Camões. O júri, formado por 6 especialistas de 3 países, destacou a importância do trabalho feito por ela. Os jurados consideraram que Adélia é autora de uma obra muito original, que se estende ao longo de décadas, com destaque para a produção poética, e que há muito tempo é uma voz inconfundível na literatura de língua portuguesa. Foi aos 40 anos de idade que a escritora ficou conhecida. Ela entregou alguns poemas ao poeta Carlos Drummond de Andrade, que ficou tão impressionado com o que viu que não guardou só para ele. Enviou os textos para uma editora. E assim foi publicado o primeiro livro dela, Bagagem, que chamou a atenção da crítica pela originalidade e estilo. Adélia Prado nasceu e vive até hoje em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Para o presidente da Biblioteca Nacional, a obra de Adélia é resultado da diversidade brasileira. Uma obra conjugada no feminino, conjugada no amor místico, nas delicadezas profundíssimas do cotidiano. Adélia é essa grande síntese de Brasil, que canta o Brasil, mas traduz o mundo todo e o universo na sua poesia ampla, muito afortunada e luminosa. Merecido. O governo federal assinou nessa semana 2 ordens de serviço para a execução de dragagem no Rio Madeira, em Rondônia. Os trabalhos fazem parte do Plano de Manutenção Aquaviária de Hidrovias Brasileiras. O objetivo é possibilitar o escoamento de produtos e insumos para as regiões norte e centro-oeste do país durante o período de estiagem. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, as ordens de serviço assinadas pelo governo federal esta semana vão permitir a dragagem em 2 pontos do Rio Madeira. O primeiro entre Porto Velho e Manicoré, no sul do Amazonas, e o segundo na travessia da BR-230 sobre o rio. O valor do investimento é de R$20 milhões. 3 dragas vão trabalhar em 12 pontos críticos da bacia. Segundo o secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, a assinatura das ordens de serviço vai permitir que a navegação fluvial aconteça durante todo o ano na bacia amazônica. Ele disse também que a dragagem é importante para que as embarcações naveguem com segurança a partir de uma profundidade de rio adequada. O gerente de operações da Defesa Civil de Porto Velho informou que o órgão vai acompanhar a dragagem no rio. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o baixo nível do Madeira já deixa em estado de atenção o tráfego de embarcações de cargas na região. A cota do rio vem descendo a cada dia e chegou a 5,75 metros nesta quinta-feira, próximo à cota de alerta. A Prefeitura de Porto Velho informou que no início do mês enviou ao Ministério de Minas e Energia um documento solicitando providências para o município se preparar para uma possível escassez de água. Marcelo Moreira para o Brasil TV. O estado de São Paulo começou a distribuir, de graça, remédios à base de canabidiol, que é a substância extraída da maconha, que pode ajudar no tratamento de algumas doenças raras e distúrbios neurológicos. Nesse primeiro momento, pacientes do SUS com 3 síndromes vão receber esses medicamentos, mas já há estudos para ampliar o tratamento para outras doenças. A Ivone é chilena, mas mora há 40 anos no Brasil. Há 19, ela se dedica integralmente aos cuidados com o filho. Davi nasceu prematuro e desde bebê sofre com convulsões. Ele toma 4 tipos de medicamento e continua com crise. Mais ou menos assim umas 4, 5, às vezes 6 por dia. O Davi tem a síndrome de Lennox-Gastaut. E a partir de agora pode ter acesso ao tratamento com medicamento à base de canabidiol por meio do SUS em São Paulo. Até então, pacientes que precisavam de tratamento com esse tipo de medicamento tinham que ir à justiça. As decisões eram analisadas caso a caso e isso encarecia a aquisição por parte do governo do estado de São Paulo. Agora, 40 farmácias públicas vão fazer a distribuição gratuita, depois da prescrição médica ser analisada pela Secretaria Estadual de Saúde. No Brasil, a Anvisa já aprovou esses medicamentos para 12 doenças. Mas em São Paulo estão liberados para 3. Além da síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet e complexo da esclerose tuberosa.
Esses pacientes costumam enfrentar graves crises epiléticas e resistência a terapias convencionais. O presidente da Associação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil acredita que o ideal seria uma padronização nacional e que mais doenças fossem incluídas. Se você delimitar só 3 patologias, você não vai atender a grande maioria da população que precisa do uso da cannabis para fins terapêuticos. O coordenador do grupo de trabalho da Secretaria Estadual de Saúde diz que outros diagnósticos podem ser acrescentados à lista no futuro. Nós não encerramos essa discussão. Novos estudos vêm sendo produzidos, os resultados vêm à tona. Sempre que tem algum resultado significativo, eles nos encaminham esse resultado e analisamos se as informações são consistentes com novas indicações. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.